bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lúcia e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o minimalismo e sobre a minha redução de consumo de alguns produtos. Eu primeiramente vi o documentário da Netflix, sobre minimalismo, achei o documentário muito interessante. Quem ainda não viu, eu recomendo que assista. Como eu já falei, eu já tenho reduzido o meu consumo já mais ou menos de uns 3 anos pra cá. Foi depois que eu casei, eu reduzi drasticamente assim, meu consumo em várias coisas. E assim, desde banheiro, a cozinha, o meu quarto, praticamente todas as coisas eu meio que dei uma revisada e reduzi muito em vários aspectos. No banheiro, eu parei de usar desodorante que eu comprava. Hoje em dia eu não compro mais, não gasto mais dinheiro com desodorante. Hoje em dia eu faço o meu desodorante quando eu quero ficar com um cheirinho. Ou eu uso o leite de magnésio. Também não costumo usar perfume, então assim, eu tenho uma receitinha de desodorante natural com óleos essenciais. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima pra vocês. Quando eu quero ficar cheirosinha, eu costumo usar esse com óleos essenciais. Agora, quando eu não quero ficar cheirosa, eu uso leite de magnésio. Me supre as minhas necessidades, Meu esposo também usa. E não contém alumínio. Então não faz mal para o nosso organismo e para a nossa saúde, diferentemente dos desodorantes normais, que contém alumínio. Todos eles contêm alumínio, e também tem o frasco de plástico, que a gente joga fora depois, utiliza e joga fora, utiliza e joga fora. Isso foi uma das outras coisas assim que eu parei para analisar muito. A gente precisa se conscientizar de como essas coisas estão agredindo o meio ambiente, e a gente precisa realmente parar de consumir. Eu uso um frasquinho de vidro que você pode estar reutilizando, Esse frasquinho de vidro aqui, acabou, você faz mais e coloca no mesmo frasco. Outra coisa que eu reduzi foi, parei de usar barbeador. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu viajei e trouxe um barbeador, que é esse barbeadorzinho aqui, Você não precisa nem viajar para trazer, ele vende no Mercado Livre, tá, gente? Você só troca a lâmina. Eu compro um packzinho, esse pack aqui, dura um ano inteiro. Eu só troco isso aqui e eu não preciso ficar jogando aquele plásticozinho no lixo. Me supre, supre meu marido também, ele tem o dele. Então assim, menos um lixo que eu tô jogando, aí nos aterros sanitários. E também é um tipo de economia, porque eu gastei nisso aqui 30 e poucos reais. Isso aqui eu gastei já tem 2 anos e eu continuo usando. Uma redução de consumo muito grande, porque um barbeador desse feminino custa em média 15 reais e eu não compro mais. Então eu também não jogo mais no lixo, Foi uma das outras reduções que eu fiz. Outra coisa que eu deixei de comprar foram os absorventes descartáveis. Eu não uso mais absorvente descartável, não gosto do cheiro do absorvente. Eu primeiramente comprei os absorventes e depois resolvi fazer o meu próprio absorvente. E aí eu fiz o menorzinho, que é o que eu uso mais, e o maiorzinho também. Eu fiz ele 100% de algodão, antialérgico. Não agride, você lavou, passa o sabãozinho, lava tá bom, tô me adaptando, gostei, não pretendo mais comprar absorvente, porque pra mim é um outro gasto. Pode ser um gasto pequeno, mas a quantidade de lixo que a gente joga é absurdo. Uma mulher gasta mais ou menos em média 15 mil absorventes ao longo da vida. Isso é muita coisa, isso é uma pessoa. Agora você imagina quantos milhões de mulheres fazem isso. É uma indústria, que só te induz a consumir sem parar para analisar o que realmente importa, entende? Então, essa foi uma das coisas que eu parei também de consumir. Uma outra coisa que eu também parei de consumir foram os esmaltes. Eu uso assim, se eu tiver que usar, eu uso esmalte incolor quando eu sinto que minha unha está muito fraca. Um pouquinho de melaleuca, porque eu tenho as unhas muito fracas, então ajuda muito a crescer as unhas. E o esmalte também contém plástico, não sei se vocês estão sabendo disso. Então foi uma outra redução que eu fiz, até mesmo com relação ao lixo. Pretendo mais pra frente, deixando de usar o shampoo sim, Eu tô assim fazendo umas experiências com sabão de coco, com vinagre. Vamos
Vamos ver como é que vai ficar. A última vez eu usei com vinagre meu cabelo e sabão de coco. E eu tô fazendo uns testes para ver se eu consigo também reduzir o consumo do shampoo. Na cozinha, as coisas que eu parei de comprar foram praticamente tudo que tem o T de transgênico. Em casa que não entra nada que tenha aquele Tzinho nas embalagens. Que tem nos biscoitos, nos óleos, nas farinhas, nos grãos, soja. Nada disso entra aqui em casa mais que tenha o T de transgênico. Eu parei de consumir todos esses produtos. Estou reduzindo aos poucos também o consumo de verduras normais. Estou optando pelas verduras orgânicas também, por conta desse pacote da maldade aí do Bolsonaro, que ele autorizou o uso dos agrotóxicos, né? Então, assim, uma coisa que eu tô reduzindo também é o uso a compra de verduras normais, tá? E para finalizar, uma outra coisa que eu parei foi de ter conta de telefone. Hoje em dia eu tenho pré-pago, eu não tenho mais conta de telefone. Então, assim, quando eu preciso falar, eu coloco. E eu sempre tô com Wi-Fi em casa. Então, eu parei para analisar, fiz as contas e vi que eu estava pagando mais de conta de telefone do que eu realmente estava usando. E aí eu optei pelo pré-pago, porque aí quando eu preciso usar, eu coloco. E quando eu não preciso, eu tô em casa, eu tô com Wi-Fi, eu tô na rua, no trabalho com Wi-Fi também. Então, essas foram uma das coisas que eu parei de usar, tá? E assim, como eu reduzi demais os meus gastos, na ponta do lápis, se você for parar para analisar, foi muita coisa. Pode parecer pouco, mas não é pouco não, é muita coisa mesmo. Aparelho de telefone também, tenho um aparelho já de 2 anos. Eu não sou uma pessoa que fica consumindo tecnologia assim com essa frequência absurda que as pessoas costumam consumir, sabe? Quando meu celular está funcionando, eu estou usando. A partir do momento que ele não tiver mais legal, aí eu vou tentar pesquisar um preço em conta, que eu também não pago mais R$600 em aparelho. Isso é um fato na minha vida. Não vejo necessidade de pagar R$2.000, R$3.000 no aparelho de telefone. Ó, ele faz todas as funções, eu estou aqui gravando com ele. Então, assim, às vezes a gente coloca na nossa cabeça que a gente precisa, a sociedade impõe que a gente precisa de determinadas coisas que na verdade a gente não precisa, gente. Não precisa, cara. Que, finalizando essa tag, sobre a questão do detox das redes sociais, assim, que eu passei a ter um tempo muito maior para fazer as minhas coisas e ter mesmo os meus hobbies. Depois que eu parei de seguir artista de Instagram, blogueira de Instagram, sabe? Ficar vendo stories de gente que assim não me acrescenta em nada. Eu simplesmente cortei tudo. Eu desenho, eu gosto muito de desenhar, é o meu hobby preferido. Então hoje em dia nas minhas redes sociais eu tenho basicamente só pessoas conhecidas e coisas de desenho que eu curto, que eu sei que vão me acrescentar. Todas essas coisas de artista, de fofoca, essas coisas todas eu não tenho mais nas minhas redes sociais. E isso, assim, as redes sociais sempre induzem muito a gente se sentir insatisfeito com o que a gente tem, porque as pessoas sempre têm o hábito de mostrar sempre o seu melhor, né? Mostrar sempre fotos maravilhosas, viagens maravilhosas, nunca mostram a realidade. Então foi basicamente essas as minhas mudanças no meu cotidiano, sabe? E com a redução do pré-pago, eu reduzi também o uso da internet na rua, que às vezes a gente acaba perdendo muito tempo em rede social, todo mundo sabe disso, não é verdade? Então, assim, foi um outro consumo que também que eu reduzi, né? Foi o consumo da internet por conta do pré-pago. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero também que eu tenha dado algumas dicas e algumas ideias para vocês, quem sabe também estarem reduzindo o consumo de plástico e o consumo de alguns produtos que na verdade só geram lixo pra gente. Obrigada, fiquem com Deus, tchau, tchau.